Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Andei um pouquinho sumida, mas ainda dá tempo de passar aí uma palavra de fé para vocês. E a palavra que vamos profetizar aqui hoje está em Efésios, capítulo 2, versículo de 8 a 10. Eu coloquei um versículo a mais, que diz o seguinte: de fato, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Porque foi Deus quem nos fez e em Jesus Cristo fomos criados para as boas obras que Deus já havia preparado para nós. Então, neste texto, temos aqui toda a informação necessária para a nossa salvação. Porque pela graça vos foi salvo. Fomos salvos pela graça conquistada lá na cruz do Calvário. Quando Jesus, sem nunca ter cometido pecado nenhum, ele pagou por nossos pecados, pagou preço na cruz por nossos pecados, para que hoje eu e você tivéssemos vida e estássemos aqui. E foi uma troca da morte pela vida, a morte de Jesus pela nossa. Isso é ser salvo pela graça. A graça de Deus, ela tira dos pés do homem o chão, fazendo ele depender exclusivamente dele. Então, se a salvação, ela depende exclusivamente da graça, então, em detalhes, o que significa essa graça? A graça quer dizer por meio da nossa fé, por meio da nossa obediência, se aceitarmos Cristo e guardarmos os seus mandamentos. Então, voltando lá, vocês foram salvos pela graça por meio da fé. Mas é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho. Essa graça, ela não vem de nós. Nós somos pecadores. Nós somos meros pecadores. E essa graça, ela é dom de Deus. Então, logo que se permanecermos na fé e obedecermos a Deus, Ele nos dá essa graça, que essa graça vem dele, para que possamos ser salvos. Então, nós não somos salvos pelas nossas obras. Eu não sou salva pelo que eu faço. Eu fiz uma caridade. Eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Nós não merecemos. Nós somos salvos pela graça que Deus tem por nós. Pelo amor de Deus, fomos salvos pela graça dele. Então, nós não somos salvos pelas obras exatamente para que ninguém se glorie, e sim glorifique a Ele, que é o dono da graça. Explicando então novamente, a salvação é dom de Deus. Então, a salvação, ela é um dom de Deus. Ela é de graça, diferente da graça. A salvação, ela é dada por Deus de graça.
Ninguém é salvo pela obra. Ninguém é salvo pelas obras, pelas coisas que fazem aqui na terra. Graça é tudo o que nós precisamos. É o que eu preciso, é o que você precisa. Da graça de Deus. Desta graça divina. Este dom de Deus. Para explicar. Então, a graça é tudo o que nós precisamos. Mas, porém, não merecemos. Porém, existe também o galardão. O que é o galardão? É como se fosse uma medalha. Galardão quer dizer recompensa. Então, vamos lá e vem cá para que possamos entender. Se a graça vem de Deus e por meio dela teremos obediência, se tivermos obediência a Deus, seguirmos os seus mandamentos, seguirmos os teus passos, Ele nos dá a graça para que tenhamos a salvação que é de graça e possamos e automaticamente, quando obedecemos as leis de Deus, obedecemos a fé e andamos com Cristo, Ele nos atribui o galardão, que é uma recompensa. E qual é a recompensa? Entrar no reino de Deus. A recompensa de todo justo é o reino de Deus. É estar com Deus quando tudo isso daqui acabar. E uma outra coisa muito importante para ressaltar é que não existe graça, não existe a salvação, não existe graça sem renúncia. O que é renúncia? É o que vamos aprender agora. Não existe cristianismo sem lágrima. Não existe cristianismo sem joelho no chão. Não existe cristianismo sem dor na alma, sem coração chorando diante dele, pedindo misericórdia, pedindo graça, se humilhando. Não existe. Não existe cristianismo sem isso. Pedindo: Jesus, me ajuda. Jesus, tem misericórdia. Jesus, me sustenta. Um dia uma coisa, outro dia outra. Um dia eu peço ajuda, um dia eu peço sustento. Jesus, me sustenta mais um dia. Jesus, me mantém de pé mais uma vez. Sabe por quê? Não existe. Uma prova de que não existe: Elias foi perseguido. Eliseu foi morto e colocado em cova rasa. Jeremias foi jogado dentro do poço. Pedro, um grande pregador, foi crucificado de cabeça para baixo. E o teu Jesus, o meu Jesus, que damos glória, foi crucificado. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Que olha para nós e fala: tu merece uma porta, tu merece uma casa, tu merece uma chave, enfim. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Tudo é dado para nós através da graça de Deus. Nós não merecemos, mas é através da graça que recebemos. Mas não merecemos. Eu vou dar um recado muito importante aqui, que muitos não têm o hábito, infelizmente. Olhar para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Olhe para a palavra. Aqui está a nossa salvação. Olhe para a Bíblia. Olhe para a palavra.
Esta é a nossa arma poderosíssima. Olhe para a Bíblia. Dentro da Bíblia, cristianismo é a diferença de palavra de consolo e palavra que coloca o homem no centro. Então, dentro da Bíblia, o que quer dizer cristianismo? Cristianismo, ela é a diferença da palavra consolo, aqueles que só consolam, não tem aqueles que é mansos, que não pega o que tem que ser dito mesmo, o que está profundo na Bíblia, só pega ali aquela peneirada. Então, é a diferença da palavra consolo e palavra que coloca o homem no centro, no lugar onde tem que ser colocado. O Espírito Santo consola? Sim, o Espírito Santo consola. Mas o consolo não nos faz ser merecedor de nada. O consolo não nos faz ser merecedor. Nós não merecemos, eu não mereço, tu não merece. E é por isso que muitas palavras por aí têm deixado pessoas mortas e doentes. E é necessário Jesus entrar de novo para ressuscitar, para salvar novamente. Assim como chamou Lázaro para fora do túmulo. Precisamos morrer para viver em Cristo. Eu sei que dói, mas cura. Vai doer? Vai doer, mas uma coisa eu garanto: vai curar. Não doerá novamente, vai curar. E para fechar, talvez alguém não entenda o que é renúncia. Eu vou explicar o que é renúncia. Renúncia é esvaziar a alma, esvaziar aquela vontade que você tem, os pensamentos, os sentimentos, os vícios, os costumes, enfim, tudo o que não agrada a Deus aqui desta terra. Renúncia é você renunciar a isso tudo o que não te leva ao agrado de Deus. Eu digo que certas coisas podem não ser pecado? Sim, podem não ser pecado, mas não quer dizer que elas são agradáveis a Deus, né? E a palavra renúncia é muito forte. E você acha que entrar no reino do céu é pouca coisa? Que vai ser dado de qualquer maneira, de qualquer forma? Sem nenhum esforço? Só pedindo um perdão e Deus perdoa porque Ele é misericordioso? É assim? É para isso que está aqui a Bíblia. Ele nos deixou a Bíblia para isso. Então, sem renúncia, sem esvaziar a sua alma dos seus pecados e renunciar a eles, a essa vontade, a esses pensamentos, sentimentos, esses vícios, esses costumes que você tem diariamente, e assim, esvaziando deles, nos encher dos sentimentos de Deus, das coisas boas de Deus, das coisas que Deus tem preparado para nós, para que elas estejam em nós. Então, precisamos renunciar a tudo que não agrada a Deus, para que Ele, o Espírito Santo de Deus, esteja conosco. Quando há a renúncia, quando eu renuncio, automaticamente há uma transformação de vida. É como se morresse o antigo eu e revivesse um novo eu
porém sem aqueles antigos costumes, e hoje revive um eu com Cristo, semelhante a Cristo, com obras boas, só coisas que agradam a Deus, só caminhos que te levam a Deus. E automaticamente, quando você se renuncia, quando você morre para a sua vida antiga e vive, ressuscita para a sua nova vida, sua vida semelhante à vida de Cristo, aos passos de Cristo, às obras de Cristo, você muda, você é transformada. Você aceita essa renúncia e Deus te transforma. E dali para frente, eu sou prova disso, que o que passou não importa, você não lembra, tanto faz, você morreu. E daí para frente você vive uma vida nova, uma vida que só te agrada coisas boas. Você não consegue mais viver para aquelas coisas. Não consegue mais viver para aquelas coisas. Quem vive daí em diante a sua vida já não é você mais, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita onde há coisas imundas, há coisas desse mundo. O Espírito Santo, ele não habita em corpo que se suja, em corpo que se droga, em corpo que tem a beber bebida alcoólica, em corpo que peca com palavras, com atitudes, em corpo que tem inveja, tem pensamentos ruins. Por isso há renúncia, para que você morra para essa vida verdadeiramente, de coração. Você tem que querer renúncia, senão não há renúncia. Há o livre-arbítrio exatamente para isso. Exatamente para isso. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Você pode fazer isso? Sim, pode. É pecado? Não sei, talvez não seja. Porém, se você fizer isso, que não agrada a Deus, você não entrará no reino de Deus. E de que adianta a sua vida, você ter vivido aí 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, e no dia do julgamento final, você não for levado para o reino de Deus? De que adiantou? Por isso a palavra de Deus também nos alerta que não há muito tempo. Que procurem enquanto se pode achar. Que invoquem enquanto Ele nos ouve. Porque um dia iremos bater a porta e Ele não vai nos conhecer. Então, enquanto Ele nos ouve, enquanto Ele nos dá chances, oportunidades para que nós estejamos com Ele naquele lindo dia, no dia onde não haver mais dor, e para que Ele também nos garante que vamos ter aflições, sim, mas que Ele cuidará de tudo. Ele cuidará de tudo. É como se você pulasse no mar na certeza de que você não vai se afogar. É como você pulasse de um abismo na certeza que Deus vai te salvar. Não importa como, mas Ele vai te salvar. A fé em Deus é uma coisa tremenda. E é somente quem tem a fé de verdade. É a fé de verdade. A fé que renuncia a todas as outras coisas que você tinha costume na sua vida, todas as outras coisas que não agradam a Deus, você automaticamente larga elas pro mundo e vai viver uma vida de Cristo, uma vida de santidade daí pra frente. Somente com coisas que agradam a Cristo, somente em lugares que agradam a Cristo.
somente fazendo coisas que agradam. E Deus te dá galardões, recompensas aqui na terra e te promete um maior galardão, que é estar ao lado do Pai no céu, nos fins. E que você não se preocupa com nada, porque Ele sempre estará no controle. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre esta palavra, né? E eu volto a dizer para vocês que aqui está a nossa arma, aqui está tudo o que precisamos. É a luz para os nossos caminhos. Deus nos deixou a Bíblia para isso, para termos certinhos discernimento do que fazer. Então, se você não tem um costume, ainda há tempo. Ele ainda nos chama para a morada. Tenhamos uma ótima noite. Espero que tenha gostado. Estou um pouquinho cansada hoje, mas mesmo assim vim passar a palavra, um pouco tarde, mas vim passar a palavra. Amanhã teremos uma outra palavra. Em nome de Jesus, se assim Deus nos permitir. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E não se esqueça que Jesus te ama e Ele sente saudade de você. Ele te chama todos os dias. Volta para mim, volta para a casa de Deus. Amém.